Boa noite, deputado Luiz Felipe. Como é que vamos, Paulo? Tudo bem? Tudo bem? O pessoal está chegando na live aqui. Eu estava dando os recadinhos iniciais, aguardando aí, e sem muita enrolação, muita gente assiste offline, não gosta de muita Isso enrolação. aí. Os recadinhos estão dados. Em primeiro lugar, obrigado, deputado, pela deferência aí ao canal, pela disponibilidade de conversar com os seguidores. O deputado Luiz Felipe, para quem segue o canal aí já sabe, é o meu deputado federal aqui em São Paulo, apoiei a candidatura dele em 2018, reafirmei meu apoio agora na eleição de 2022, felizmente o deputado foi reeleito. Tive uma reunião muito boa com o deputado há poucos dias, conversamos sobre o mandato, sobre a situação política do país, dei várias sugestões aí, o deputado costuma ouvir a minha opinião, e considero o deputado Luiz Felipe um dos deputados mais preparados no Congresso Nacional. Está com pautas aí em andamento, já que é um deputado de segundo mandato, já tinha vários projetos protocolados, tem projetos novos. A ideia aqui, deputado, é nós conversarmos sobre alguns assuntos que eu antecipei para os seguidores do canal. A primeira coisa é a gente ter uma noção como é que está a situação da bancada conservadora dentro do PL. A gente sabe que não é o partido dos sonhos, mas é o partido pelo qual se tornou possível os conservadores concorrerem. Houve gente que concorreu por outros partidos, o leque de apoio ao presidente Bolsonaro. A experiência do PSL foi, de certa forma, traumática, decepcionante. Metade da bancada que se elegeu na carona do presidente Bolsonaro no mandato anterior já traiu logo, e a bancada que sobreviveu nunca conseguiu se articular como bancada, né? Era uma atuação individual, muita gente chamando de bancada da selfie, não é o seu caso, né? Mas cabe essa crítica a muitos deputados. Então, É, a ideia é conversar sobre como é que está, digamos, a bancada conservadora dentro do PL, que avaliação estão fazendo do partido, das circunstâncias que envolve esse início de experiência com o Partido Liberal, ampliar esse leque, a gente conversar um pouquinho sobre como é que está a bancada de oposição no Congresso, a situação da relação governo-oposição, Congresso, né, legislativo, executivo, falar um pouquinho da conjuntura política do país, dos seus projetos para esse mandato, né, como é que está vendo aí as pautas do governo e as suas pautas, e falar um pouquinho da CPMI do 8 de janeiro também. Então, já vou abrir lhe passando a palavra para essas duas primeiras questões. Como é que está a bancada conservadora dentro do PL, como é que está a experiência com o partido, e depois como é que está a oposição na sua relação com as casas legislativas e com o poder executivo. A palavra é sua, deputado. obrigado, Paulo. Bom, indo direto aqui ao tema, eu acho que essa questão de a bancada conservadora dentro do PL, ela existe, ela está lá, eu acho que ela é majoritária, bem, com uma maioria bem ampla. Eu diria que está com 60, 70 deputados dos 99. Você tem aí uns 10 deputados dos 99 que estão no partido errado, estão no endereço errado, deveriam estar no partido de centro ou no partido de esquerda, não deveriam fazer parte do PL, porque já também abraçaram, já até abriram voto até pelo atual governo, sim, é uma questão aí meio grave. Mas tem uma outra parcela que não podemos dizer que é a bancada conservadora, mas tem outra parcela que é essa parcela mais de centro, que está lá, mais velha guarda, centro antigo, mais PL antigo, que está lá, que não é majoritária e que não tem, talvez, a visibilidade dessa nova onda. E então, essa é a distribuição dos deputados dentro do PL. Com relação à liderança do PL, eu acho que o PL está fazendo um bom trabalho em se posicionando
em prol da opinião pública que surgiu, né, nos últimos 10 anos. Está fazendo seus melhores esforços para isso, né? Então, eles entenderam que tem que abraçar esse novo contexto de opinião pública, não só para sobreviver, mas para ter sucesso mesmo, para se tornar um país, um partido relevante. É óbvio que ainda há ecos do passado, que ainda há legados anteriores, etc., que tingem um pouco a confiança, não somente da opinião pública, mas também dos deputados da ala conservadora. Ficou ali, será que é isso mesmo? Será que o partido vai para esse lado mesmo? Ou será que chega lá no momento ele vai nos driblar e vai voltar ao que era antes, né? Então, claro que isso é uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo de ver esse jogo ser jogado várias vezes sequencialmente, né? Para que não só o conforto, não só da opinião pública, mas dos parlamentares e também dos próprios dirigentes, né? Porque você imagina, você está com partido, eu tenho que pensar dos dois lados, né? Para você entender os incentivos e as restrições que existem. Você está com um partido lá, entra um monte de gente nova, e no segundo momento esse pessoal novo quer tomar o partido e ir para o partido para o outro lado e tal, não sei o quê. Isso gera um certo receio. Ao mesmo tempo, você entra no partido e você se torna majoritário, e o partido não atender e contra a opinião pública que elegeu a maior parte da bancada, que foi o caso do PSL, o PSL foi bem ao contrário ali no quesito, né, teve retaliações internas absurdas, etc. Não quis apoiar de todo, né, os novos parlamentares. Então, eu acho que essa novela, ela tá, eu diria que ela está com melhores jogadores agora. A gente está em melhores situações agora. E há uma chance, sim, né? Isso, o tempo vai dizer isso, mas há uma chance do PL se tornar o maior partido da direita de uma maneira formada. Eu estou dando chance, eu estou dando o benefício da dúvida. Eu sei que muita gente critica e eu também, claro, não sou um que não critica. Aliás, o meu perfil é crítico de praticamente tudo, até de mim mesmo. No entanto, temos que dar o braço a torcer para como que o jogo é jogado, para que a gente possa ter alguma esperança de ter alguma plataforma política para fazer mudança. Não adianta ter mobilização e ter opinião pública e você não ter parlamentares alinhados com essa mobilização e opinião pública. Não adianta. Então, acho que a nossa esperança ali é a gente conseguir ter essa organização. E acho que a gente está melhor agora. Temos uma oposição mais disciplinada e mais alinhada, com mais deputados falando a mesma coisa. Isso é importante. Então, esse é o ponto aí. Qual que era a segunda pergunta, Paulo? Era em relação à oposição em geral no Congresso, né? Relação executivo-legislativo. Antes de passar a palavra de novo para o deputado, eu queria avisar o pessoal, eu queria que vocês deixassem as perguntas para o deputado mais para a parte final. Então, a gente trata desses assuntos que eu anunciei que seriam as pautas da live aqui, e ao final eu trago as perguntas aqui. O Lucas aqui está dizendo, deputado, depois a gente pode falar sobre isso, que o Valdemar da Costa Neto teria dito que não há problema na indicação do Zanin para o STF. Polêmica, mas depois a gente conversa sobre isso. O segundo assunto seria Já exatamente digo que esse, né? discordo. A questão da organização da bancada da oposição, né? Se a bancada do PL está se articulando como bancada e se a oposição está se articulando como oposição, como é que está a correlação de forças, governo-oposição no Congresso? Nós estamos no meio de uma queda de braço entre executivo e legislativo, entre Banco Central e presidente da República e PT. Quer dizer, como é que está esse jogo e quais as possibilidades da oposição realmente assumir a iniciativa do jogo e emparedar o governo? Essa última coisa que você mencionou é que eu digo que é o desafio,
que isso não aconteceu ainda. Eu vou dizer nitidamente, se a gente tivesse a mobilização que nós tínhamos lá atrás, 2014, contra o governo já estava encerrado, porque o governo não está passando nada que é grande, né, grandes pautas. Aonde que está passando coisa? Passando coisa contra a corrupção, ou seja, a favor da corrupção, né? Porque ainda tem uma parcela dos deputados que é pró-corrupção, né? Aí temos que ver quem é que elegeu esses deputados, por que eles foram eleitos, né? Mas estão lá e eles votam a favor de medidas que vão facilitar a corrupção. Então, bom. Então, isso dito, como é que está a oposição? Eu diria que, por um lado, ela tem eu diria que, bom, vou deixar claro aqui o que eu acho. Não vejo a oposição como sendo efetiva agora, no ponto de vista legislativo. Não vejo isso. Eu vejo ela muito fraca, moralmente debilitada. Ela só tem o poder executivo como sendo o bastião aí do poder e, obviamente, com o STF, que está passando algumas medidas ali quando não sabe que não vai ter como ir adiante no legislativo, eles vão lá no STF e passam o STF passa a legislar em paralelo ao legislativo. É isso que está acontecendo. Então, a oposição não está tendo capacidade de emplacar a agenda deles. Nós, como. Desculpa, eu falei errado. Eu estou acostumado com a cabeça de oposição da legislatura anterior. Me desculpe. O governo não está conseguindo passar as suas medidas legislativas com os deputados que compõem a base do governo. A oposição, que somos nós, estamos conseguindo debelar esses grandes projetos do governo. Então, o governo não está avançando nas grandes pautas. Em algumas pautas, ele está enviando para o STF para que o STF faça a legislação driblando o legislativo. É isso que está acontecendo. Então, esse é o estado de coisas no legislativo. Não há como avançar no legislativo. E agora, com esses escândalos aí do criminoso que está como chefe de Estado, isso vai piorar ainda mais essa dinâmica no legislativo para eles. Não vejo capacidade e moralidade para passar qualquer coisa ali que venha do governo. Agora, nós, a oposição, estamos com força para mudar a agenda, que acho que é a pergunta principal. Não estamos. Por quê? Ainda não somos majoritários, temos ali uma parcela de 60 deputados, 60, 70 deputados dentro do PL. Estendendo para outros partidos, a gente pode chegar até aí 70, 80 deputados, com uma posição mais coesa. Agora, isso ainda falta aí uns 200 a 300 deputados que têm que ser convencidos a todo momento. E esses deputados são deputados do centro que ficam só esperando o jogo acalmar ali em cada uma das pautas, né? Ele vai para onde é o melhor para ele, onde não vai criar problema com opinião pública, onde ele não vai fechar as portas com o executivo ainda, ao mesmo tempo vai conseguir atender aí uma demanda que de fato premente aí no quesito da razoabilidade, né? Então, eu diria que a todo momento a gente não está conseguindo, poderia estar aproveitando para mudar a pauta, né? Poder impor a pauta, mas não estamos conseguindo isso, porque não tem essa maioria toda. Então é isso, esse aqui é a dinâmica. Então o governo não avança e a oposição também não avança. Então os dois ali estão se neutralizando na questão do legislativo. E, repito, se tivesse mobilização em prol da oposição, nós teríamos uma oposição muito maior e o governo teria terminado. Não estaria ainda atuante aí como esteve aí os últimos 90 dias. Ok, deputado. Eu publiquei agora, um pouquinho antes da live, aqui um vídeo em que quer dizer, nós estamos vivendo uma situação, nesse momento, bastante crítica, que é o conflito do governo com o presidente do Banco Central,
que não deixa de ser um conflito com o mercado. Quer dizer, o mercado, inclusive, muita gente que fez o L no mercado tinha uma expectativa de ter um Lula mais para Alckmin do que para Dilma, digamos assim. Não é o que está acontecendo. O PT está comprando uma briga com o presidente do Banco Central. Parte dessa briga, a meu ver, tem a ver com a busca de um culpado pela crise econômica que está subindo no horizonte, mas tem também uma tentativa do PT de violar, digamos, a responsabilidade fiscal, né? Quer dizer, o Lula recebe um pacote, eu estou chamando de calabouço fiscal, em vez de arcabouço fiscal, e o Lula, obviamente, ele não deu aval para o Haddad, porque se tivesse dado aval, ele teria tornado o pacote público e teria mandado para o Congresso para aprovar, e ele mandou o Haddad conversar com o PT, conversar com outros economistas, significa que ele não gostou do que viu. E não gostou do que viu significa o seguinte: ele quer gastar e, e a lógica econômica manda economizar, manda cortar gastos, né? Por outro lado, a reforma tributária, essa é uma das suas pautas, pelo que eu vi, ela tem, pelo menos até agora, as duas críticas que eu vi. A primeira delas é sua mesmo, que é a questão de que ela acaba com a federação, ela centraliza na União a arrecadação de impostos. E a segunda é um economista, saiu até uma matéria essa semana no Poder 360, de um economista que fala que a carga tributária sobre serviços subiria 210%, né? Por detrás desse conflito, do meu ponto de vista, está uma disputa de poder entre executivo e legislativo, que é personalizada numa disputa entre Lira e Lula, Pacheco e Lula. Pacheco é menos visível, mas o Pacheco já disse que a autonomia do Banco Central, o fim da autonomia do Banco Central não passa no Senado e que a destituição do Roberto Campos, isso ele disse hoje, não passa no Senado. Portanto, Pacheco, para certas pautas, que são as pautas que o governo encaminhou até agora, sinaliza que o governo não vai ter facilidade. Os dois presidentes das duas casas, ainda que a oposição tenha esses problemas citados, né, os dois presidentes das duas casas estão servindo meio que de anteparo para o Lula fazer um governo à esquerda, como ele anunciou que faria e está tentando fazer. Então, nós temos aqui, quer dizer, a Bolsa hoje desabou, foi a 97 mil pontos, coisa que não se via, a Bolsa caía abaixo de 100 mil pontos, tem gente falando que vai a 96 mil, né? O mercado está dando recado, está Até sinalizando, mais. Estão falando até mais, até. Eu já escutei 70 mil. 70 mil, É. né? Então, Eu já quer dizer, escutei. Até aí, minha especulação é tão boa quanto de qualquer banqueiro. Mas ok, né? Mas, já escutei. então, assim, embora a oposição ainda não tenha se consolidado, quer dizer, o tema do meu vídeo de hoje, que está rodando aí no canal, é assim: o Lula abriu um conflito com o Banco Central. Por detrás desse conflito com o Banco Central tem um conflito com o mercado, né? Com o establishment, digamos assim, que o establishment quer a responsabilidade fiscal. Ele, de certa forma, está em conflito com o Congresso, com os dois presidentes do Congresso, que estão numa queda de braço para forçar o Lula a comer na mão deles. O Lula acaba digamos assim, de alçar o Moro a uma grande liderança de oposição, né? Com essa declaração dele revelando ódio, desejo de vingança, que coincide com a Polícia Federal desbaratando, estranhamente ou não, né, uma tentativa de atentado contra Moro e sua família, e o Lula diz que o Moro, que isso é armação do Moro, declaração do Lula hoje. Quer dizer, o Lula tá criando, além do Bolsonaro, que deve voltar ao Brasil e abrir um outro líder da oposição, e o Lula está contrariando a lógica da política e a lógica da economia. Ele abriu um leque de, de inimigos antes de consolidar o seu poder, antes de ter base no Congresso. Como é que você vê esse cenário? É isso aí que você falou. Ele não tem base nenhuma. A base dele é pequena demais e ele não sabe lidar com essa nova realidade de ter uma oposição maior, mais vocal, mais popular, mais legítima em representação direta da parcela da população que a oposição representa. Isso é que está nítido.
E ele não tem essa base popular para defender ele. Ele vai depender de todos esses bilhões aí que ele está surrupiando e desviando para mídia, para artistas. Ele vai depender disso aí. Vai depender de recursos aí agora para o MST, para reativar os exércitos que antes davam apoio a eles, que são exércitos pagos, não são exércitos voluntários, né? Então ele está nessa dependência. Mas eu digo, com essas declarações que ele fez, eu acho o seguinte: eu tô notando que a opinião pública ela está muito mais sofisticada do que a gente imagina. Eu vejo compartilhamentos de informação entre os ativistas. Eu vejo que eles estão muito mais à frente do que nós. Muitas vezes nós, deputados, se informamos por, por esses diálogos que ocorrem na sociedade, ao menos a sociedade que fala de política. Ao menos eu, em grande parcela, sim. Imagino que outros também. Então, o que acontece? A opinião pública está muito mais à frente das possibilidades, do que é o quê. E eu vejo que o Lula está muito distante de qualquer realidade, de qualquer parcela da opinião pública, de defender um criminoso que ameaça abertamente um outro parlamentar. Não importa a questão ideológica aqui, de que partido qualquer um que faz isso. Eu lembro até quando o Aécio Neves, que era aí tido como sendo a oposição na época, a Dilma Rousseff, quando vazaram áudios dele ameaçando de fazer, enfim, cometer crimes aí contra pessoas que estavam denunciando ele, etc. Isso acabou com a moralidade que a pessoa tinha. E não vejo diferente agora com o atual criminoso lá na presidência. Né? Para mim está nítido. Esse cara cometeu um crime. E não tá fácil defender isso aí, não. Tem que ser muito. Não tem que, não tem que ser vermelho, tem que ser roxo, esquerdista roxo, radicalzíssimo, para não ver essas obviedades. Acho que todo partido de esquerda que ainda preserva algum senso de decência, de moralidade e que se diz em prol do Estado de Direito, tinha que deixar de apoiar o presidente imediatamente. Né? O presidente está levando a sua postura política para um lado do radical, de uma vingança fisiológica pessoal que é muito destrutiva, até do que é ser esquerda. Está levando toda a esquerda a ser definida como criminosa narcotraficante. Né? Sabemos, eu conheço alguns parlamentares que se incomodam com isso. Obviamente que os mais radicais não se incomodam nem um pouco, porque sabem que isso já é uma realidade para essa parcela mais radical. Agora, tem uns que não são tão radicais assim, estão em partidos menos tingidos e que gostariam de preservar ali um pouquinho da decência. Né? Então, quando você tem o seu líder radicalizando e indo para o lado criminal e começando a colocar tudo aquilo que você defende num balaio fisiológico de vingativo, você começa a dar um passo para trás. Então, eu vejo que esse apoiamento que ele tem simplesmente não existe, Paulo. O que também não existe é a mobilização. A mobilização está morta do lado da direita. E eu lembro perfeitamente de 2014, qualquer besteira da semana da Dilma Rousseff, dos seus ministros de Fazenda que se alternaram lá no comando da economia louca que ela estava querendo fazer. Eu me lembro que era toda semana tinha manifestação contra o governo da Dilma, porque tinha mobilização. A mobilização estava crescente, estava nascente e crescente, estava bem ativa. E isso Deixa eu aproveitar, desestabilizou. Luiz, aqui desculpa a interrupção, mas tem uma pessoa que está acompanhando aqui, até botei o texto aí na tela, Lucas, né? As pessoas estão com medo, querem segurança para organizar manifestações. Segunda geração de ativistas ocupando cargos pode convocar e dar segurança à sociedade civil. Eu acho que essa tua leitura, né, de que, de fato, a direita está desmobilizada, do meu ponto de vista, eu tenho falado isso nos meus vídeos, eu acho que assim, a direita cometeu alguns erros e eu acho que a origem desses erros foram erros de avaliação. Avaliação quanto à própria força, avaliação quanto à força do sistema,
algum tipo de ilusão com relação às possibilidades do presidente Bolsonaro como presidente no poder, E das Forças ilusões. Armadas também. Exato, era exatamente o que eu ia dizer, ilusão com relação às Forças Armadas. É uma experiência, de certa forma, é um choque pós-traumático que eu acho que vai passar, e é um choque de amadurecimento. Quer dizer, eu tenho dito aqui, as pessoas que adquiriram a consciência política, a capacidade de entender o que é globalismo, o que é o Foro de São Paulo, quais os riscos do projeto do PT, o que elas não querem para o Brasil, o que elas querem para o Brasil, elas não vão deixar de acreditar no que passaram a acreditar nos últimos 10 anos. Elas podem estar quietas, podem estar recolhidas, mas continuam nos grupos de WhatsApp, continuam acompanhando as redes sociais, continuam acompanhando a política, mas estão, como disse o Lucas aí, com medo de voltar para a rua, né? E eu tenho dito, a oposição ao Lula não será reprimida. O que foi reprimido era a oposição ao sistema, era a É, oposição ao STF, ao exatamente. questionamento ao sistema eleitoral. E acho que aos poucos, e também acho que com o agravamento da situação econômica, e que vai ser acelerado e abrupto, eu tenho projetado no meu canal aqui que eu acho que nós vamos ter um pico agudo dessa crise no meio do ano. E eu fiz uma live com o economista Igor Moraes, lá do Rio Grande do Sul, PhD em economia, e ele disse que já agora em abril e maio a coisa vai começar a ficar mais sensível para a opinião pública. Eu acho que a direita volta para a rua, né? Acho que a direita volta. E já dá para ver na internet o surgimento dos memes, dos deboches, da desconstrução do governo, voltando como era lá antes da eleição do presidente Bolsonaro. Acho que é uma questão de, é um processo, né? É um processo que vem de lamber as feridas, de entender as razões da derrota e de evoluir nas formas de atuação e nas formas de organização. Porque, assim, a direita ela é craque em duas coisas, né? É craque em mobilização de rua e é craque em mídia social. Está quieta, mas não desaprendeu isso. Mas nós não somos craques em organização partidária, em formação de lideranças, em educação política, em formas de organização que vão além da atuação na rede social e na manifestação de rua, né? Então está É. na hora de amadurecer nessa direção. Mas a minha avaliação é que o povo volta para a rua daqui a pouco, né? É uma questão de acender a faísca, porque no rastilho de pólvora acho que isso vai acontecer. Qual é a tua avaliação com relação a isso? Não, perfeitamente, eu acho isso. Eu acho que a direita precisa fazer uma catarse, precisa fazer uma limpeza de alma, lavagem de roupa, precisa definir onde que errou, onde que acertou, como ir adiante, por que, que não está indo adiante, e amadurecer também em visão de país. Não adianta só reclamar, fazer meme e discurso. Tem que ter proposta, como eu sempre falei, tem que ter uma visão mais clara, tem que ter coesão. O que, que significa coesão? Entender que tem que juntar os três pilares que formam a direita, que é a questão de segurança pública, a questão de soberania nacional, a questão de valores, família, fé, e a questão da livre iniciativa, né, da economia de mercado. Essas três coisas precisam andar juntas. A direita, muitas vezes, você tem lá os, o pessoal que só defende os valores, mas não está nem aí com a questão de família. Desculpa, com a questão aí de livre iniciativa. Tem pessoa que defende a livre iniciativa, livre mercado, mas que não está nem aí com a questão de segurança pública e defesa nacional e risco globalista. E o pessoal que defende a questão de soberania nacional e que não está nem aí com valores de família, nem aí com a livre iniciativa. Então, você precisa. Esses são os três grandes pilares aí que precisam ser juntados. E a população precisa cobrar os três dos seus representantes. Não é um representante que é lá o mais cristão e o outro que é mais da livre iniciativa, e o outro que é militar. Não é isso. O parlamentar completo precisa ter os três. E é isso que precisa ser cobrado. E é exatamente aí onde tem furos
na nossa representatividade. Você tem parlamentares que não são coesos e em primeiro momento, estão lá defendendo questões de defesa, de segurança pública, todo mundo está adorando, e no segundo momento está votando por questões classistas do funcionalismo público, contra a privatização, a favor de aumento de impostos. Então, você não tem coerência nisso. Então, você não é de direita, tá certo? É uma coisa meio... Ou é um direitista manco. Isso que eu acho que a gente precisa começar a ter uma mobilização com mais coesão. E eu tenho falado isso dentro do partido, eu tenho falado isso em toda vez que eu me manifesto, e eu acho que está ressonando. Né? Muitas pessoas estão percebendo exatamente isso. Mas, enfim, então eu acho que a gente tem aí estamos agora com um prato cheio para fazer mobilização, um presidente débil, fazendo um monte de besteira, uma equipe corrupta, criminosa, que está lá só para poder concentrar e controlar mais recurso público na mão deles. Esse é o objetivo, é gastar mais e controlar mais esse gasto e arrecadar cada vez mais, e eles controlarem também a arrecadação. É um grande funil que eles querem criar. E eles que estão na boca não, no finalzinho desse funil, que eles controlam absolutamente tudo. É isso. Você quer dar mais recurso e poder para esse pessoal? Aí você vê, tem parcelas da direita também que falam, tem que fechar o Congresso, porque é tudo idiota, tudo não representa. E eu não vou discordar aqui. Só que eu vou discordar da questão de fechar o Congresso. Porque o que está segurando hoje o país é o Congresso. Se fosse fechar o Congresso, ia ficar com o quê? Com um presidente ditatorial, exatamente o que ele quer. E o STF ali por decisões monocráticas ali dos juízes, ou agora colegiado, né? Eles sentiram a pressão e mudaram um pouquinho o modus operandi. Então, tem que começar a ter um pouco mais de maturidade aí nesse contexto de o que exige, né? Para você ter uma postura mais séria. Ao mesmo tempo que você tem uma postura mais séria, você não pode eliminar da direita esse pessoal que é mais vocal, mais com vontade com ímpeto de fazer, e é mais enérgico, que tem vontade de se colocar contrário ao que a esquerda está fazendo. Por quê? Porque a esquerda também tem sua parcela de culpa em radicalização. Tem vários movimentos radicais de esquerda que você não consegue combater eles com lógica, com bons argumentos, com bons projetos. Você tem que combater fogo a fogo. Então, isso você vê o MST. Você vai combater o MST como? Se você não está armado no campo. Você vai combater o MTST, que é outro grupo criminoso terrorista. Como é que você vai combater esse pessoal? Só falando, não, vou aqui fazer um mandato de segurança contra a eventualidade de você invadir minha propriedade privada. Não, esse pessoal não é assim. É pessoal de combate mesmo. Então, você tem que ter a contraposição a isso. Acho que os dois lados eles se completam. Mas eu acho que a parte que faz o país avançar é a parte que tem a proposta, é a parte que tem a visão, é a parte que consegue convergir o todo, né? E para fazer essa nova junção aí, traçar caminhos novos. É dessa parte aí que eu gostaria de participar. Eu acho que é o meu perfil mais para isso. E espero também ter mais parlamentares também se juntando a isso, porque eu acho que aí eu acho que nós temos falta. Falta de pessoas com a visão discutindo a visão de futuro que a direita tem. Né? Nós não discutimos isso, só discutimos o antagonismo às forças de esquerda. Isso nos limita muitíssimo. E, ao mesmo tempo, você não consegue ampliar e desarmar a base da esquerda, porque tem uma base da esquerda que é hiperintelectualizada. Né? Foi intelectualizada aí durante todo esse tempo, aí, 30 anos, e se acham os mestres filosóficos, mestres do conhecimento, e se consideram uma elite. E como é que você rompe com essa elite para traçar um diálogo, né? Ou menos uma contraposição? Você tem que ter também os visionários da direita para fazer essas contraposições, né? E eu acho que isso também está em falta. A gente estamos pecando aqui por
por ter combater fogo com fogo em todos os níveis. É isso que a gente tem muita gente que está ali no ataque do chão de fábrica e pouca gente que está no ataque ali do almoxarifado e da controladoria financeira, entendeu? E eu acho que é mais por aí que a gente também tem que agir, porque são essas propostas que Vamos, falando em propostas, né, já que você puxou o assunto, você é um deputado formulador, né? Até talvez por isso não tenha ganhado grande visibilidade, porque não é um deputado chegado à lacração, a que está procurando visibilidade a qualquer custo. Os projetos, em geral, são projetos de reforma política, de reforma tributária, de reforma do judiciário, são projetos estruturais de fundo, para mudar as questões de fundo da política brasileira. Eu noto ainda que uma das coisas que a direita tem que aprender é a prestar atenção nessas coisas, porque, por exemplo, os vídeos em que eu faço e trato de conteúdos mais profundos, eles têm menos visibilidade do que vídeos em que eu faço análise de conflitos políticos superficiais. Eu tenho que fazer, eu estou comentando o dia a dia da política. Mas exatamente quando eu faço um vídeo mais aprofundado, eles dão menos visibilidade. Eu vejo que as pessoas que assistem valorizam, mas as pessoas dão menos importância para pautas como essa: é, reforma tributária, reforma judiciária, reforma política, que são as grandes pautas que podem mudar o futuro do país. Como é que estão? Quer dizer, primeiro, reforma tributária está entrando em pauta agora e o governo está desengavetando o PEC 110, PEC 45. Então, eu queria falar um pouquinho dos teus projetos, dos anteriores, que já estão lá, protocolados, esperando oportunidade, e desse projeto de reforma do judiciário, que é central para a direita brasileira, fruto dos acontecimentos recentes, e do projeto que está entrando na pauta agora, que está entrando. Do jeito que o governo está, não vai conseguir fazer nada, né? Mas o projeto deles é carcar a faca no bolso do pagador de impostos. Então, fala um pouquinho dos teus projetos, das tuas iniciativas, especialmente dessas duas aí, reforma do judiciário e reforma do tributária, né, que eu acho que são de extrema importância aí para nós. sim. Não, primeiro, eu concordo 100% com o que você falou. É exatamente isso. Toda vez que a gente, até nas divulgações, Instagram, Facebook, YouTube, em todos os canais, sem exceção, você fala de reforma tributária, pronto, você já perdeu ali 80% do que seria o volume de pessoas que assistiriam, que gostariam do tema. Ao mesmo tempo, são a pauta de reforma tributária, por exemplo, é a que vai roubar a tua renda, é a que vai acabar com a tua poupança, é a que vai inibir toda a tua capacidade de adquirir e acumular patrimônio. Ou seja, você não vai ficar rico. Então esquece. É isso que está em jogo. Além disso aí que está em jogo o próprio modelo político do Brasil, né? Acabar com a federação. Isso eles fazem de uma maneira totalmente sorrateira. Você começa com o dinheiro. Quem é que financia quem? Porque você deve lealdades a quem te paga. E o que está acontecendo? Eles estão querendo centralizar tudo num governo corrupto para que eles comandem poder de barganha política em todo o país. Todo prefeito vai ter que ir lá beijar a mão para pedir ali o seu quinhão. E pode receber muito mais do que arrecadou. Desproporcional. Como vai tudo totalmente fisiológico. Claro que vai ter regras. Eu estou exagerando aqui esse ponto. Eles dizem, vamos ter regra e tal, mas a verdade é que o que hoje já é um problema, os municípios têm que ir para a União lá com o chapeuzinho na mão pedir dinheiro, vai piorar. Vai ser 100% dos municípios vão ter que fazer isso. E vai ter distorção de tudo quanto é jeito. Então, isso acaba com a federação. Então, aí fica até perguntando para quem. Eu até falei: olha, se vocês adotarem esse modelo tributário, eu vou questionar o porquê ter prefeito, porquê ter governador. Fecha tudo, fecha todas as assembleias, fecha todos os representantes e deixa só o Congresso Nacional no comando de tudo e fica apontando aí os seus dirigentes e recebe uma mesadinha conforme o Congresso define. De Brasília, você imagina qual é a chance do Congresso acertar o quanto que a sua cidade, o seu bairro precisa de recurso? É chance zero. Então é governar pela média. Então o resultado é o quê? Mediocridade no melhor dos casos, né? Para não falar do volume de corrupção que vai chegar a trilhão,
Se a gente já tinha centenas de bilhão que eram desviados, agora, se o governo federal controlar o dobro do que ele já controla em tributos, ou seja, ele controla hoje 2 trilhões em tributos anuais. Se ele passar a reforma tributária dele, vai passar a controlar 4 trilhões de recursos aí nessa faixa. Isso você acha que vai aumentar ou diminuir a chance de roubar? Você acha que isso vai aumentar ou diminuir as distorções que vão acontecer de alocação desses recursos em todo o país? Você acha que isso vai aumentar ou diminuir a dependência que os estados e municípios têm da União? Pô, as respostas eu nem preciso dar. Você, como bom ouvinte, já entendeu. Estão criando um poder ditatorial. Então, a reforma tributária tem um impacto político. Vamos falar isso de impacto político, assim, de criação de ditadura. Primeiro passo. Agora vamos falar de outras coisas. Se você seguir pela reforma do governo que eles estão propondo, o que pode acontecer? A alíquota única, fazer esse negócio, vamos simplificar. Em nome da simplificação, você vai matar indústrias e serviços que existem pulverizados em todo o país. Estados mais pobres, que precisam de alíquotas mais baixas para poder ter viabilidade do seu negócio, sobreviver naquele local, acaba com a alíquota única muito alta, só os estados mais ricos conseguem pagar. Muito bem. Mas o teórico lá, os acadêmicos que estão defendendo essa proposta, não, é isso aí mesmo, é como é, e estão meio que nessa toada. E aí o que acontece? Qual é o efeito, não só econômico, de fechamento de indústrias, fechamento de vários serviços em várias localidades do Brasil? E qual é o impacto social que vai ter disso? Migratório, o efeito migratório dos estados que hoje são considerados estados mais carentes e pobres para os estados que estão mais afluentes e bem organizados. Vai ser um fluxo interno migratório monumental. E ninguém está falando desses aspectos, né? Isso aí já é documentado, foi o que aconteceu no processo de unificação da Europa. Aconteceu exatamente isso. E foi por isso que eles liberaram essa questão migratória, porque sabiam que ia ter impacto econômico brutal. Então, eles logo na sequência que fizeram lá a Comunidade Comum Europeia, eles já estavam vendo essa questão migratória, porque eles sabiam que ia ter desemprego monumental em vários dos países mais pobres e queriam migrar muita gente para os países mais ricos, França e Alemanha, notadamente. Então, a gente está fazendo o mesmo, repetindo os mesmos erros do que a União Europeia, que hoje, que aliás, tem um modelo totalmente contrário ao modelo único. Cada país tem o seu modelo, são 27 países com modelos diferentes. Então, a minha proposta vai ao encontro do que é o sistema político do Brasil, um sistema descentralizado, em que os estados e municípios têm mais autonomia, têm mais controle sobre seus impostos. Aí, o grande problema aqui não é a complexidade. Complexidade existe, mas existe complexidade e a convivência com ela é fácil. Eu já vivi em situações de modelos tributários, notadamente aqui os Estados Unidos, Europa e alguns países, que eram complexos pra caramba, só que é fácil conviver com eles, porque a integração dos sistemas, todo o preenchimento, a frequência que você é sondado para pagar imposto, é tudo baixo. Então é fácil você conviver com um modelo complexo. No Brasil você tem um modelo complexo que é difícil de convivência. Então, uma coisa tem que ceder. Agora, as duas eu acho que é impossível. Mas você ceder, vamos acabar com a complexidade. Mas qual é a contrapartida? Vai simplificar tudo. Mas, no entanto, vai ficar monocromático, hegemônico, uma alíquota só, e a consequência é o quê? É uma brutalidade incrível de fechamento, uma derrocada econômica brutal. Ninguém está falando disso. Estou falando só porque. Estou falando só dos benefícios. Vai facilitar para o empresário. Não é bem assim, não. Vai dificultar para muitos empresários, vai dificultar para muitos consumidores, vai ficar muito mais caro, muitos serviços vão sumir, muitos produtos vão sumir. E o que acontece dessa migração, efeitos sociais vão também ser muito brutais, e muitos estados vão se tornar completamente inadimplentes, ou vão voltar a ser territórios. Não vão ter economia local para se sustentar. É isso que está em jogo. Então, eu sugiro que vocês sigam aí a questão da reforma tributária, porque está em discussão. Espero que o governo continue aí nessa toada de
Bom, espero que ele não emplaque isso aí que ele quer Eu emplacar. acho sinceramente que não vai emplacar, porque todo mundo é a favor da reforma tributária, é como a reforma política, todo mundo é a favor. Só que na hora de discutir quem paga, quem não paga, quem paga mais, quem paga menos, ninguém se entende e não passa. É, E o governo está com extrema dificuldade até para passar a medida provisória, o que dirá para passar a emenda constitucional. E a sua proposta de reforma de judiciário, deputado? Explica para a gente aí qual essa é a daí essência da proposta. gerou uma polêmica baseada em fake news, para variar, né? O que essa proposta faz? Ela reforma o sistema judiciário como um todo. Então, não é só o STF, não é só segunda instância, ou acabar com o foro privilegiado, ou mexer no TSE. Em tudo. Em tudo. É uma proposta geral. Então, mexe no Ministério Público, mexe em toda a questão do STF, STJ. Então, o ponto principal aqui é que torna o STF numa corte constitucional e as outras competências que o STF tem de avaliar crimes, avaliar questões tributárias, avaliar questões cíveis, isso passa para outras instâncias do judiciário. Não é o STF que vai cuidar disso, é distribuído para outros. A gente fez a mesma coisa com a questão do sistema eleitoral. Pega o sistema eleitoral e passa para a corte do TSE, vira só uma corte do tema eleitoral, só. A execução da eleição e a legislação da eleição vão ser outras entidades, não vai ser o TSE. Então, a gente tira aí um grande problema que tem hoje, que é essa concentração de poder, tanto no STF como no TSE e nas outras demais instâncias, né? O que gerou polêmica foi a questão do Ministério do Trabalho, porque não há por que ter leis trabalhistas com toda uma visão segregada. Você ter juízes e procuradores segregados que tratem só da questão trabalhista. Então, o que a proposta faz? Ela unifica tudo. Então, agora o juiz trabalhista vai poder atuar também em questões que não são só trabalhistas, questões cíveis, criminais, etc. A mesma coisa com os procuradores. Mas como é que a fake news surgiu? Fala assim, a elite, o príncipe elite quer acabar com o Ministério do Trabalho, quer voltar ao trabalho escravo, porque é o Ministério do Trabalho que monitora as empresas que fazem trabalho escravo. Não é só o Ministério do Trabalho na proposta. Todos os juízes vão ter essa capacidade, não acaba com isso. Então, mas eles montaram essa fake news por várias questões, não só para atacar a oposição, na qual eu me encontro, né, tentar desqualificar a oposição como escravocrata, elitista, branca, aquela coisa toda. Então eles estão pegando essa seara aí identitária. E também porque eles querem defender o feudo que eles criaram para eles mesmos, né? Não acho que existe justificativa de manter o Ministério do Trabalho separado, segregado, ainda mais agora que teve praticamente duas mini reformas do sistema das leis trabalhistas no governo Temer e depois no governo Bolsonaro. Teve duas mini reformas, então o volume de casos que eram atendidos pela Justiça do Trabalho despencou, né? Então estão muito menos, eu diria que onerados aí por volume, que no passado, infelizmente, né, nós sabemos que nós tínhamos as piores leis trabalhistas no passado e que isso estava travando aí até a nossa equiparação com países até de menor desenvolvimento que o nosso. A gente estava com uma leis trabalhistas tão draconianas que grandes empresas estavam desistindo. Estavam falando, 90% dos casos trabalhistas estão todos no Brasil. Então, a gente vê que tem um exagero aí. Então, eles retrocederam um pouco nas leis trabalhistas, então agora só fala, poxa, precisa manter isso como segregado? Né? Não, pode integrar na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho na Justiça Comum, e todo juiz passa a ter responsabilidade de, se caso vir uma questão de trabalho para cima dele, ele também executar isso. Onde que está o escravocrata que quer eliminar a Justiça do Trabalho? Então, fake news que foi feito em cima disso aí, mas eu não acredito que muitos do nosso espectro mais razoável tenham acreditado, apesar que a mídia adora fazer uma polêmica desse sentido, né? Eu pessoalmente não tenho preocupação pessoal em nada. O ataque é feito mais para
debelar outros deputados que possam assinar para fazer essas reformas. É isso que eu acho que é importante aqui. O grande inimigo do povo brasileiro chama-se o sistema. Esse é o grande inimigo do povo brasileiro. E o sistema não gosta que mexa com as coisas dele. Como é que eles se organizaram, como é que são as suas classes e como é que são os seus direitos e privilégios que eles têm ali dentro. O sistema não gosta. O sistema permite, de vez em quando, alguém da esquerda tomar conta, de vez em quando agora, como vimos o Jair Bolsonaro tomando conta um período muito pequeno e com muita, como é que eu diria, muita aversão a ele, né? Porque ele queria mudar muita coisa. Mas o sistema ainda é o gurilão no meio da sala, né? É esse sistemão aí. E se a gente não está falando de mexer nesse sistemão, não vamos conseguir melhorar o Brasil. Aí você fala, mas por quê? Eu gosto tanto das coisas. Porque você não conhece opções. É isso que é o problema. O sistema ele não permite que você pense em outras opções. As outras opções vêm com experiências que você avalia de outros países e começa a fazer um confrontamento com o que existe no Brasil. E quando você faz isso, você vê que o Brasil está, em termos de modelo, de sistema, de tudo. Sistema político, o sistema da burocracia, que tipos de burocracia temos, quais são os regimentos internos. Isso tudo não foi criado de uma maneira competitiva. E isso tudo, em muitos deles, foi criado pela esquerda. Então, você fala, então temos um problema com o sistema, porque exatamente a esquerda criou a maioria desses sistemas aí. E quando você quer reformar isso, você está mexendo com antros do marxismo. Você vê a questão do Ministério do Trabalho, todo juiz trabalhista, todo procurador trabalhista é marxista radical, quer tirar dinheiro de quem tem e passar para quem não tem, não importa, dá ganho de causa imediato para todos os trabalhadores. Assim, tinha radicalismo assim militante absurdo. Isso é apenas uma das partes do judiciário que é totalmente sectária e ideológica. Várias outras partes do judiciário também são assim. Não é só o Muitos Ministério do casos Trabalho. até lenientes com crime, né? Estamos vendo Com crime soltando bandido organizado, toda hora, exatamente. querendo Exatamente, como desencarcerar, é um problema. exatamente, soltar os criminosos na rua, deixa eles ali aterrorizar a população e a classe média para acabar com a classe média. Então, criou-se aí um antro no judiciário, mas assim, em outros aspectos. No SUS também deve ter, né? E no educação, então. Educação praticamente formado de base ao topo pela esquerda. Então, você não quer Uhum. reformar isso? Não tem proposta para reforma disso aí, não? Então, você não vai mudar o Brasil. É isso que a gente tem que olhar com muito rigor aí, quem é que está representando, quais são os Uhum. discursos dos políticos que sobem, porque a gente fica muito memificado e fica muito preocupado com as questões eleitorais. Vou falar uma coisa que é impopular aqui, porque vai mexer ali no antro do fulaninho, cicraninho, que pode ser meu eleitor. Pronto, aí você já neutralizou um debate de necessidades que são fundamentais para um Brasil do futuro. E eu vejo como a gente está atrasado pelo nosso Uhum. isolamento. Nós estamos aqui na América do Sul, longe dos parlamentos europeus, então, até em termos de parlamento, em termos de judiciário, não temos comparação nenhuma com nada que existe na Europa. Nada. E eles ali, em função da proximidade, eles trocavam experiências e acabavam criando um normal ali muito saudável, uma competição muito saudável. A mesma coisa Uhum. com os Estados Unidos, que sempre se comparou com a Europa, e a proximidade até ajudou nisso, eles são mais próximos até em termos de distância e de convivência. Então, eu diria que as normas, os parlamentos, as visões de transparência, de Estado de Direito, de economia mais livre, isso tudo fluiu com muito mais sanidade. Aqui a gente está isolado, não temos nenhum amigo, país amigo, que é referência mundial para nada. São todos países que evoluíram aí de oligarquias ditatoriais. E nós aqui com um modelo que, na minha opinião, cresceu com instituições muito positivas no início, mas que se desvirtuaram aí ao longo dos últimos 100 anos na mão de Uhum. corruptos aventureiros. É isso que está bem nítido. E a gente não quer mexer de todo nisso aí, né? Você vê a população, Uhum. ela é ensinada a defender a Previdência. Ah, vou defender a Previdência, eu quero Previdência. Só que a Previdência, ela te rouba. Ela te rouba, ela não é previdência para você que paga os impostos. Ela é boa previdência para quem não paga nada e recebe tudo.
E uma boa previdência em países mais estáveis não tem esse modelo, né? Não tem esse tipo de distorção. Aqui no Brasil tem a mão desse pessoal aí que é desqualificado no poder. Ok. Mas, enfim, não vamos entrar aqui Uhum. vou deixar no genérico. Nós estamos chegando a 1 hora de live já, deputado. Eu gosto de fazer lives mais ou menos de 1 hora para não encomendar muito e tal. Assunto final, a CPMI do 8 de janeiro. Eu estou observando de fora e estou gostando do que estou vendo, né? O governo conseguiu desmanchar, felizmente, a CPI da Tronic no Senado, e eu vi que as tentativas do governo de retirar assinaturas foram, eu não diria infrutíferas, mas os deputados que saíram foram substituídos até por um número maior de deputados. No Senado também cresceu. Houve uma reunião essa semana do deputado André Fernandes, o Alexandre Barros e o Nicolas com o Rodrigo Pacheco. Eles se comprometeu na primeira quinzena de abril a chamar a sessão conjunta, que é o pré-requisito para a leitura do pedido de instalação da CPI. A minha impressão, olhando de fora, é que a coisa está se encaminhando bem e que a CPMI vai acontecer. Você está acompanhando isso? Tem informações, tem coisas que não estão saindo na mídia que você possa nos informar aqui? A palavra é sua. Não, eu acho exatamente isso. Acho que você relatou muito bem. Não é, a CPMI, eu tenho a expectativa que ela vai sair sim, ela é automática. No minuto que você abre o Congresso, ela tem que ser instaurada automaticamente. Então, não há como ele driblar isso, a não ser que ele queira perder o cargo dele de presidente do Senado e presidente do Congresso. Então, isso é que é importante. Ela é automática. E temos mais assinaturas do que é necessário. A tentativa do governo de tirar assinaturas foi um fracasso. Está gerando até o efeito inverso. Se bobear agora com esse caso aí, novo escândalo, talvez até aumente o volume de assinaturas. Então, você tem duas coisas agindo aqui contra o governo. O primeiro, que você vai ter mais pedidos de impeachment vindo em função dessas ameaças que o criminoso lá fez para o juiz Sérgio Moro, lá o senador Moro. Não que eu morra de amores pelo Moro, nada disso. Muito pelo contrário, acho que tem algumas ressalvas ali na conduta dele em alguns momentos. No entanto, o presidente ameaçou um parlamentar. Isso está nítido, isso é crime, acabou. Isso é crime. Todo parlamentar que é regido por essa Constituição, que faz valer a Constituição, tem que ir adiante nessa criminalização, fazer valer essa lei do impeachment. Então, nós temos aí mais propostas de impeachment que serão protocoladas, e, ao mesmo tempo, você vai ter a CPMI que vai ser instalada. O que você pode projetar disso? É uma ingovernabilidade inexorável. Uma vez que você ou abre um processo de impeachment, ou você abre uma CPMI que certamente, a nossa especulação é que o dia 8 de janeiro envolva membros do governo, ou na omissão, ou na ação, ou nos dois. E isso já é o bastante para você neutralizar qualquer tipo de poder de barganha moral que ele possa ter junto aos deputados e senadores. Então, isso neutraliza completamente. Então, o ano fica perdido, no mínimo um ano, né, para não dizer que perca completamente o resto, né? Então, eu acho que essa aqui é a projeção mais saudável. Ao mesmo tempo que eu digo isso, fica aqui a grande pergunta, não é pergunta, mas a grande afirmação. Nós todos, eu particularmente, quero ver o impeachment dessa pessoa que está lá na presidência. Acho que ele cometeu um crime, está nítido isso, violou em dois momentos, tem violações nítidas. E aí a questão da CPMI também tem que ir adiante, porque eu tenho nítida impressão que pode haver crimes aí muito ruins para essa parte toda do outros envolvidos, além do próprio presidente. E, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu projeto não, eu estou recebendo aí sinais, e todo mundo que está aberto aí à comunicação que está acontecendo no mundo, o mundo está mais instável, né? O mundo está passando por mudanças políticas muito rápidas, mudanças econômicas possivelmente danosas para todo mundo. E aí fica óbvio o quão desqualificado é
esse pessoal que hoje está na presidência, o que eles dizem que é o governo, que na minha opinião não é governo de nada, é um bando de mané, né, dos ministros até o próprio presidente. E aí você fala o seguinte: esse pessoal está preparado para se houver uma grande crise mundial? É esse governo aí? Não é, tá certo? Então, a minha projeção aqui é de ingovernabilidade, instabilidade e grandes crises com essa conjunção de fatores aí que eu acabei de apontar. Tá? Então, enfim, fica aqui meu comentário. Ok. A gente tem uma combinação de fatores realmente, quer dizer, uma crise internacional que já existia, mas eu acho que é uma crise econômica nacional que, primeiro, ela em parte decorrência da própria nomeação do Lula, digamos. Os produtores de riqueza do país se sentiram absolutamente inseguros e puxaram o freio de mão por uma combinação de escolhas do PT e do Lula e do STF, é uma insegurança jurídica muito grande. O pessoal parou de investir, mandou dinheiro para o exterior. Eu já projetava a crise econômica que está se desenhando só com base nisso, mas tem uma crise econômica internacional, um governo sem base parlamentar e não está demonstrando capacidade de construir essa base, pelo contrário, o que o governo está fazendo está desagregando a relação dele com o executivo e tornando mais difícil a criação. Eu acho que nesse contexto, porque já há notícias de que a Polícia Federal e a ABIN fizeram relatórios avisando que havia risco de invasão e depredação. Essas informações estão na imprensa. O ministro da Justiça sabia, o ministro da Defesa sabia, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional, nomeado pelo Lula, o general nomeado pelo Lula, sabia. O Lula sai de Brasília naquele dia para visitar um buraco aqui em Araraquara, a pretexto de uma tempestade que caiu. Providencialmente sai de Brasília. Quer dizer, 3 pessoas da cúpula política do governo, do Serviço de Informações, sabiam e o presidente não sabia. Se a CPI prova que ele sabia, é crime de prevaricação, porque deveria ter Sim. tomado providências e as imagens são claras, não só não tomaram providências, como dá para ver que houve facilitação do acesso, né? E agora tem esse outro crime aqui caracterizado, que é a ameaça do presidente da República a um senador da República, ameaça clara, né? Então, acho que a combinação desses fatores, se a gente observa a cena política avançando, a crise econômica se aprofundando, o povo ficando insatisfeito com a economia, querendo picanha e cerveja de graça, mas o supermercado não só não tem de graça, como o preço subiu. A minha análise, eu tenho feito isso em vídeo aqui, é de que pode ser que o impeachment não esteja no horizonte de todo mundo, mas para mim ele está ali no radar, talvez um pouquinho abaixo do radar, mas ele está ali, prontinho para subir e acontecer. É a minha leitura, né? É, eu Pô, também prevejo isso, mas eu agora pensando aqui entre nós, eu acho que a gente precisa voltar ao início do nosso programa aqui e falar o seguinte: a todos que estão se escutando, no seu bairro, na sua cidade, reúnam-se, comecem a conversar, façam a catarse, lavem a roupa, falem tudo que está errado com todo mundo, todos os políticos, todos os militares, todo mundo da direita aí que te decepcionou, e também outros ativistas, etc, etc. Lavem a roupa mesmo, porque vamos precisar de vocês para um próximo momento. E sem a lavagem de roupa, senão a gente não consegue avançar. A gente já poderia estar mobilizando com tantas coisas erradas que já aconteceram em 90 dias, e vamos aqui sem mobilização nenhuma, ir para mais quantos dias aí sem fazer uma defensoria clara, contrária aí ao que está acontecendo. Né? Nós precisamos de mobilização. Né? Um político é só um representante de uma parcela mobilizada da opinião pública. E eu vejo que a opinião pública existe, mas a mobilização não. Então, hoje nós temos aí uma tentativa partidária, né, de fazer mudanças, mas precisa de muito apoio popular. Precisa de gente vindo ao encontro, querendo fazer essas mudanças também e dando validade a essa proposta, validade ao nosso propósito de impeachment, validade ao nosso propósito de CPMI. Isso é importante, a mobilização ela é importante. Então, vamos fazer o dever de casa, vamos conversar nossa cidade, nossos bairros, sem políticos, sem mídia social, sem
buscar o holofote ou a promoção pessoal e faça uma catarse assim honesta e adulta e vamos depois, no segundo momento, reengajar, porque o Brasil merece. Ok, deputado, muito obrigado pela consideração aqui com os meus seguidores, pelo prestígio ao canal. Algumas perguntas ficaram pendentes ali, mas a gente aguarda aí para outra oportunidade, para não prolongar muito a live. Eu tenho certeza que a direita brasileira vai voltar às ruas, as pessoas precisam entender que a oposição ao governo que está aí é um governo ilegítimo e a oposição a este governo é legítima e que, para mim, é uma questão de tempo para as pessoas perderem o medo. Já tem gente chamando manifestação aqui para o dia 2 de abril, né? Não sei se como é que vai ser ou não, mas o pessoal está começando a botar a cabeça de fora. Eu acho que é uma questão de tempo, né? E que, como disse o deputado, a gente precisa fazer a catarse, precisa lavar a roupa suja, precisa entender os nossos erros e avançar na nossa organização. As pessoas estão perguntando aqui se o PL era o caminho. Eu acho que as pessoas têm que participar da política e participar não apenas nas redes sociais e nas manifestações de rua. Nós precisamos evoluir nas formas de organização, fazer grupos de estudos, fazer grupo de atuação nas escolas, nos bairros, nas universidades, nas comunidades religiosas, qualificar as nossas formas de atuação e estudar, né? E nos qualificarmos pessoalmente para entender mais claramente a política. Muito obrigado, deputado Luiz Felipe. Obrigado. Quinta-feira aí já deve ter voltado de Brasília cansado, né? Hora de ficar com a família e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal, que Obrigado, prestigiou a Paulo. live aí.